Vamos direto ao ponto, mergulhando num dos confrontos mais tensos do início do cristianismo. Foi um momento que, sério, definiu o futuro da fé. E tudo isso está lá, no segundo capítulo de Gálatas. Bem no centro desse capítulo, a gente vê uma verdadeira batalha de ideias, uma que quase rachou a igreja no meio. De um lado tinha a ideia super revolucionária de que a salvação é um presente. Do outro, aquela visão mais tradicional, sabe, de que a salvação precisa ser conquistada na base do esforço. Tá, mas qual foi a faísca que começou esse incêndio todo? Foi um ensinamento bem perigoso que começou a se espalhar pelas igrejas, e isso gerou uma confusão danada, dividindo os novos cristãos. E olha, que fique claro, isso aqui não era uma divergência pequena, não. Era um ataque direto ao coração do que Paulo pregava. A pergunta era bem simples, mas fundamental. O sacrifício de Cristo já é o suficiente ou a gente precisa adicionar as nossas próprias obras nessa conta? E quem é que estava por trás dessa história toda? Um grupo que a gente conhece como judaizantes. A ideia deles era basicamente convencer os novos convertidos, que não eram judeus, que para serem salvos de verdade, eles precisavam voltar e viver debaixo do peso das leis antigas. Para Paulo, isso era simplesmente inaceitável. Ele enxergava isso como uma tentativa de arrastar as pessoas de volta para uma escravidão espiritual, negando a liberdade que Cristo tinha conquistado. Na cabeça dele, a conta era simples: adicionar regras é o mesmo que subtrair a graça. Para tentar apagar esse incêndio, Paulo toma uma atitude bem estratégica. Ele vai para Jerusalém. O objetivo dele era muito claro: vamos conversar com os outros líderes e ter certeza de que todo mundo está pregando o mesmo e único evangelho. E ele não foi sozinho, não. Paulo levou junto o Tito, um cristão grego que virou tipo uma prova viva do que ele defendia. A lógica era bem direta. Se a salvação é mesmo pela fé, então de onde o Tito veio ou os rituais que ele seguia não deveriam importar nem um pouco. E o resultado? Uma vitória gigante para a mensagem de Paulo. O Tito, que era grego, não foi obrigado a seguir a lei judaica. Isso, na prática, foi a confirmação pelos próprios líderes da igreja de que o evangelho trazia liberdade. E assim, os principais apóstolos deram o seu aval, sabe? O seu selo de aprovação ao ministério do Paulo e à mensagem dele, que era toda focada na graça. Finalmente, parecia que a liderança tinha chegado a um consenso sobre o que era realmente essencial. Mas a paz não durou muito tempo. O próximo campo de batalha seria em Antioquia. E dessa vez o confronto ia ser público, cara a cara, envolvendo ninguém menos que o líder mais famoso da igreja. Foi bem ali que o apóstolo Pedro, uma figura central, teve uma atitude completamente inesperada e, com isso, colocou em risco toda a unidade que eles tinham lutado tanto para conseguir lá em Jerusalém. Olha só o que aconteceu. No começo, Pedro comia com todo mundo numa boa, mostrando união. Mas aí, quando o pessoal do grupo dos judaizantes chegou, ele ficou com medo e se afastou. Com essa atitude, ele estava contradizendo o evangelho que ele mesmo tinha defendido. A prática dele estava negando a própria teologia. Paulo, na hora, sacou a gravidade da situação. A hipocrisia de Pedro foi tão contagiante que até o parceiro de Paulo, Barnabé, foi levado na onda. Paulo sabia que precisava fazer alguma coisa, e rápido. A verdade do evangelho estava em jogo, e ficar quieto seria o mesmo que concordar. E isso tudo nos leva a um princípio fundamental. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem o apóstolo mais respeitado, está acima da verdade do evangelho. Ser fiel à mensagem é muito mais importante do que qualquer cargo ou reputação. E esse confronto todo não era só sobre comportamento, sabe? Ele foi o estopim para revelar o coração teológico da carta inteira, a doutrina da justificação somente pela fé. E esse conceito é a chave de tudo. Justificação não é sobre a gente se tornar perfeito da noite para o dia. É um ato legal. É Deus nos declarando sem culpa por causa de Cristo. Pense assim, é como uma mudança de status num tribunal, e não necessariamente uma mudança imediata de comportamento. A conclusão de Paulo é direta e sem rodeios. Qualquer tentativa de ser salvo cumprindo regras está fadada ao fracasso. Não funciona. O único caminho é pela fé. Ponto final. Então, para que serve a lei afinal? Paulo diz que ela é tipo um espelho. Ela mostra pra gente as nossas falhas, mostra o quanto a gente precisa desesperadamente de um Salvador. Mas a lei não é uma escada para a gente subir até Deus. Ela diagnostica a doença, mas ela não tem a cura. Isso tudo nos leva à pergunta final e talvez a mais prática de todas. Beleza, mas como é no dia a dia viver essa tal liberdade da lei? A resposta de Paulo é uma mudança completa, radical de identidade.
Aquele eu antigo que ficava se esforçando para ser bom o bastante, esse eu morreu. No lugar dele, surge uma vida nova, que é movida pelo próprio Cristo que agora vive dentro da pessoa. O foco muda da água para o vinho. A questão não é mais se esforçar para seguir uma lista de regras. A questão é permitir que a vida de Cristo flua através de nós. A fonte do poder muda, sai do nosso esforço e entra uma força que vem de dentro. E aqui a gente chega ao argumento final e destruidor de Paulo. É o seguinte: se fosse possível a gente ser salvo por obras ou regras, então a morte de Cristo na cruz não teria servido para nada, teria sido em vão. Adicionar qualquer coisinha à salvação é, no fundo, dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E esse confronto, que aconteceu há quase 2000 anos, nos deixa com uma pergunta que é incrivelmente relevante hoje. Se não são as regras que nos definem, então o que ou quem é a verdadeira fonte da nossa identidade e do nosso propósito? A questão continua no ar.